Fala galera, continuando aí nossos estudos geográficos, né, sobre a climatologia geográfica. Na aula de hoje a gente vai entender como que os fatores climáticos eles vão influenciar diretamente, né, nas questões dos climas locais, beleza? Então a gente vai ver de fato, né, como que esses fatores eles determinam, de certa forma, o clima de um lugar, beleza? A gente vai explorar a questão da latitude, da altitude, do albedo, beleza? A gente vai ver também as massas de ar e, enfim, vai ser uma aula bem interessante aí para a gente poder começar a associar esses fatores, beleza? Com, né, as características climáticas de cada lugar. Essa imagem aí do planeta girando para vocês, né, mostra bem que a superfície da Terra tem características distintas tanto de localização, né, em relação ao Equador, tá, como as características físicas de fato, né, altitudes variadas, beleza, albedo, que eu vou explicar o que, que é, né, mas vocês vão entender como que essas características distintas vão influenciar no clima. Valeu? Vamos lá? Bora! Pessoal, o primeiro fator que a gente vai explorar, tá, é a latitude. Na verdade, vocês já conhecem esse termo, né? Já estudaram isso lá no primeiro bimestre. Tranquilo, a gente só vai revisar alguns aspectos aí que são de grande importância, tá? Pelo fato da Terra, né, possuir uma superfície relativamente esférica, né, o que a gente vai ter? A gente vai ter os raios solares incididos de formas diferentes de acordo com a localização, tá? Quanto mais próximo da linha do Equador, observem aqui, ó, olha só, a quantidade que está chegando, né, da radiação é a mesma. A questão é a distribuição dessa iluminação de acordo com a latitude, né? Observem que próximo do Equador a gente tem uma concentração maior, né, de energia solar do que em latitudes maiores, tá? Então, em latitudes maiores, por exemplo, aqui no Trópico de Câncer, a gente tem uma área de energia, né, sendo distribuída aqui maior se comparado com o Equador, ou seja, a concentração no Equador é mais intensa do que em latitudes maiores. E conforme a gente vai aumentando a nossa latitude em direção aos polos, essa área de cobertura para essa mesma quantidade de energia solar, tá, ela vai ser muito maior. Observem, praticamente toda a parte do continente europeu aqui está sendo coberta pela mesma quantidade de energia que está chegando aqui próximo do Equador. E é isso que, de certa forma, vai influenciar na distribuição das temperaturas, né? Locais com uma latitude próxima da linha do Equador vão ter maior concentração de energia solar, tá? E em locais onde você está mais distante do Equador, os raios solares eles se tornam, de certa forma, mais inclinados, né? Como eu já falei com vocês, é um sol mais baixo, mais próximo do horizonte. Então a gente vai ter temperaturas mais amenas tendendo para frio, dependendo obviamente da época do ano. Vamos ver como que na prática isso vai se desenhar? Olha só. Eu trago aqui para vocês 4 cidades: Belém do Pará, 1 grau de latitude, Salvador a 12 graus, tudo no hemisfério sul, tá? Então 1 grau de latitude sul, 12 graus de latitude sul, Salvador, né? Vitória, 20 graus de latitude sul, e Porto Alegre, 30 graus de latitude sul. Então a gente está tendo uma variação aí, ó, de 29 graus de latitude, tá? E olha como que isso vai se mostrar em termos de temperatura. Temperatura média em Belém anual é de 26 graus, Salvador 25, Vitória 24 e Porto Alegre 19. São 7 graus praticamente aí de diferença de temperatura, né? 6 graus e uns quebradinhos, quase 7, né? 6 graus e meio, né? Então a gente tem 6 graus e meio de diferença na média anual, tá? Observem que, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, a que tem a temperatura mais constante aqui é Belém do Pará, tá? Então é essa linha verde aqui. Então, Belém do Pará, você não tem variação de temperatura ao longo do ano praticamente, tá? No início do ano você tem uma temperatura um pouquinho mais amena por conta da quantidade de chuva. Chove muito no início do ano em função da zona de convergência intertropical que está em cima
de Belém, então você tem uma temperatura um pouquinho mais ou menos ao redor aí de 24, 25 graus. E aí quando as chuvas acabam diminuindo um pouquinho, você tem a temperatura ali em torno de 26, tá? Observe em Porto Alegre, olha o salto negativo em relação à temperatura que Porto Alegre tem. A temperatura no início do ano está muito próximo de Belém, porém no inverno despenca para 14 graus a média. Mas por quê? Porque Porto Alegre, situada mais a sul, comparada com Belém, você tem a influência maior das massas de ar de origem polar e, para além disso, você também tem os raios solares mais inclinados. Belém do Pará tem sempre aquele sol intenso, independente da época do ano. Varia, mas varia muito pouco, se comparado com, por exemplo, Porto Alegre. Salvador, né, a gente já tem uma certa influência aí, mas bem pouca. No início do ano está 26 e cai para 23 no meio do ano, tá? Vitória no início do ano está ali em torno de 26 também e cai para 22. Então a latitude ela influencia bastante nas questões da caracterização climática. Na verdade, é o fator que mais influencia as características climáticas de um local, beleza? Vamos falar um pouquinho da altitude. A gente já viu na última aula, na pressão atmosférica, né, como que a pressão atmosférica ela vai influenciar na concentração de gases, né, de vapor de água também. Enfim, quanto maior é a altitude, menor é a pressão atmosférica. Então, menor é a retenção de calor por conta desses gases do vapor de água. Observem aqui, a temperatura no nível do mar está em 30 graus. Conforme a altitude vai aumentando, a temperatura vai diminuindo, justamente por conta dessa menor pressão atmosférica e menor concentração de gases que vão reter menos calor. Tranquilo? Então, olha só, 30 graus ao nível do mar, 1000 metros, caiu 6,5, 23,5. Existe uma taxa média para cada 1000 metros que você sobe, diminui 6,5 graus. Isso é numa média. Obviamente, pode ter lugares, dependendo das condições do ar, se o ar está mais seco ou mais úmido, né? Se o ar está mais seco, a diferença tende a ser maior. Se o ar está mais úmido, essa diferença ela tende a ser menor. Beleza? Mas vamos botar numa situação média, tá? 30 graus no nível do mar, beleza? Lá em Angra dos Reis, por exemplo, né? Subiu para Visconde de Mauá, 1000 metros, 23,5. Olha, uma diferença de 6,5 já é significativa. A 2000 metros, nas mesmas condições climáticas, né, tá 17 graus. Olha, já desceu bem. E a 3.000 metros, né, na altitude ali próximo de La Paz, né, La Paz está a 3.600 metros, ou seja, um pouco mais alto do que isso, né, a gente tem uma temperatura aí de 10,5. Então, observem como que a altitude vai influenciar na temperatura, muito em função aí da pressão atmosférica. Porém, se a gente observar a área de cobertura de locais mais elevados, né, é menor em relação a áreas mais baixas. Então, esse topo aqui sendo menor, tendo menor superfície, obviamente que essa área vai absorver menos calor. Tranquilo? Então, você tendo altitudes mais elevadas, a tendência é o que? Você ter superfícies menores. Então, acaba tendo menos área de absorção de calor, além da questão da pressão atmosférica. Tranquilo? Na nossa região é muito fácil a gente visualizar o fator climático da altitude, porque a gente tem uma geografia bem particular aqui no estado do Rio de Janeiro. Você pega Resende, está a 400 metros de altitude, Visconde de Mauá está a 1.100 e o Pico das Agulhas Negras está a quase 2.800 metros. Então a gente consegue realmente verificar essa diferença de temperatura em relação à altitude. A pressão atmosférica em Visconde de Mauá é bem menor do que em Resende, e a pressão atmosférica lá no Pico das Agulhas Negras é bem menor do que em Visconde de Mauá. Então, essa diferença de temperatura está sendo mostrada para a gente justamente em função dessa pressão atmosférica. Ao passo que, se você pega Angra dos Reis, né, que está no nível do mar, tem uma pressão atmosférica maior do que em Resende. Então, existe uma relação direta entre pressão atmosférica e temperatura. Correto? Por quê? Locais mais altos, menor pressão atmosférica, menor retenção de calor, em função desses gases e do vapor de água, e aí você vai ter menor temperatura. Tranquilo? Show de bola?
Vamos falar um pouquinho sobre albedo, galera. O que é o albedo? É uma palavra aí que aparece sempre nos livros de geografia. Quem for aí futuramente fazer uma faculdade de geociências, né, até mesmo de biologia, aparece essa palavrinha. Albedo. O que é o albedo? É o índice de reflexão de uma superfície. Tranquilo? E esse índice ele vai variar de acordo com a cor. É muito fácil a gente imaginar a situação. Imagina você num dia de sol, como ontem esteve, né? Um dia de sol muito forte. E aí você sai com uma camisa preta, tá? E o teu colega sai com uma camisa branca. Quem que vai sentir mais calor? O que está de camisa preta ou o que está com a camisa branca? Obviamente, aquele que está com a camisa preta, porque a cor escura ela absorve mais energia solar. Tranquilo? Então, locais, superfície onde você tem tons, né, cores mais claras, a gente tem um índice de reflectância maior, reflete mais energia. Olha só, gelo, né, neve, reflete aproximadamente aí 95%, tranquilo? Ao passo que o solo, né, escuro aí, né, o solo exposto, ele vai refletir entre 5 e 30%, o resto está sendo absorvido, tranquilo? Áreas de floresta e áreas verdes, né, absorvem bastante energia, olha só, está absorvendo 25 e está sendo refletido. Na verdade aqui, ó, essa área de floresta está refletindo somente 25%, né, de 10 a 25%. O resto está sendo absorvido, tranquilo? É justamente o oposto do que acontece em superfícies claras. Então, quanto mais clara é a superfície, né, maior é a reflectância, ou seja, maior é o albedo, tranquilo? Então, cores mais escuras tendem a absorver mais e refletir menos, e cores mais claras tendem a refletir mais e absorver menos. Daí entra uma problemática, né, bem preocupante em relação a essas alterações climáticas, porque superfícies que antes, né, como um gelo, por exemplo, calotas polares lá no hemisfério norte, essas superfícies que antes refletiam a energia por conta dessa grande massa de gelo, pelo fato de estarem derretendo, a tendência é o quê? É se transformar em áreas oceânicas. Por exemplo, o oceano ele reflete apenas 60%, o gelo ele reflete até 95%. Então a Terra acaba absorvendo mais calor por conta do derretimento dessas calotas polares. Tranquilo? Então, assim, diferentes superfícies têm diferentes níveis de albedo. Tranquilo? Deu para entender o que é albedo? O albedo nada mais é do que o índice de reflexão de uma superfície. E esse índice de reflexão vai variar aí em função da cor, principalmente da cor. Tranquilo? Pessoal, vamos falar sobre massas de ar. O que são essas massas de ar? Na verdade, as massas de ar são grandes porções da atmosfera que possuem características comuns, como temperatura, umidade, pressão, né? E elas podem se estender por milhares de quilômetros, tá? Então, como se fossem grandes bolhas, né, de ar com características da região de origem, beleza? Essas massas de ar elas podem ser oceânicas, continentais, tropicais, temperadas e por aí vai. Vamos dar uma olhadinha aqui nas massas de ar que predominam aqui no nosso território. A gente tem massas continentais equatoriais, ó, massa equatorial continental. A gente tem massa equatorial atlântica. A massa equatorial atlântica ela surge numa área oceânica, então ela tem muita umidade, tranquilo? A massa de ar equatorial continental, ela é interiorana, né, ela é do interior, porém ela tem umidade porque ela está justamente em cima da floresta amazônica. Então observem, não necessariamente a continental ela é seca, ela pode ser úmida, dependendo da área onde ela surge. Como ela está surgindo aqui em cima da floresta amazônica, a gente sabe que a floresta amazônica ela produz muita evapotranspiração em função da floresta, então ela pode ser úmida também. É diferente, por exemplo, da tropical continental, que ela é mais seca porque nessa região mais a sul da América do Sul, a gente não tem a floresta. Então essa massa tropical aqui, ela surge numa área de vegetação próximo de uma savana. Então, de certa forma, essa massa de ar aqui, tropical continental, ela é mais seca. Tranquilo? Então as massas de ar, elas vão carregar consigo as características da região de origem.
Tranquilo? Isso vai influenciar muito no clima. Por exemplo, uma massa polar atlântica, ela traz as características lá do polo, né? Massa polar. Então, quando ela migra para outras áreas, como aconteceu no último final de semana, a gente teve, né, a influência aí de uma massa polar, a temperatura ela tende a baixar porque ela está trazendo consigo as características das regiões polares. Tranquilo? Então, as massas de ar são essas características, né, de temperatura, de umidade, de pressão atmosférica, tranquilo? Que podem se estender aí por milhares de quilômetros. E, obviamente, que a situação de verão, né, vai ser diferente da situação de inverno. Numa situação de inverno, a gente tem mais influências das massas de origem polar, e numa situação de verão, a gente vai ter influência maior das massas de ar com características tropicais. Só para a gente entender e finalizar essa parte de massa de ar, observem que ontem a gente estava com temperaturas bem elevadas, né? A máxima aqui em Barra do Piraí, por exemplo, chegou a 33 graus, tá? Hoje a gente já está com uma influência de uma massa de origem polar. Então a temperatura aí desceu pelo menos uns 8 graus em relação ao dia de ontem. A máxima ontem foi de 33, hoje a máxima deve ficar em torno de 25. Então ontem a gente estava com uma influência de uma massa de ar tropical, que essa daqui é a massa tropical atlântica, tá? Que está aqui nos dois lados, mas vamos ver aqui, ó, massa tropical atlântica. Hoje a gente já está com a influência da massa de ar de origem polar, a massa polar atlântica. Show de bola? Deu para entender como as massas de ar vão funcionar aí na influência climática, né? Como um fator climático de fato? Beleza? Para finalizar nossa aula de hoje, essa primeira parte de fatores climáticos, vamos entender como que a continentalidade e a maritimidade vão funcionar como um fator climático. Locais distantes aí de um oceano ou de um grande corpo d'água tendem a ter uma amplitude térmica maior, ou seja, a temperatura mínima e a máxima tendem a ser maior do que locais próximos de um grande corpo d'água, que pode ser um grande lago ou um oceano mesmo. Por quê? Porque a água tem por característica reter calor. Locais onde a gente tem uma proximidade com um grande corpo d'água, a amplitude térmica ela tende a ser menor, porque o oceano ou um grande lago, né, uma baía, absorve muita energia nesse corpo d'água, tranquilo? Então, em áreas afastadas, a gente não tem um grande corpo d'água, e aí o continente ele tem uma baixa capacidade de reter calor. Então, olha só, distante de água a gente tem grande variação de temperatura, próximo de água a gente tem pouca variação de temperatura. Angra dos Reis e Resende. Em Angra dos Reis você tem maior absorção por conta do oceano, né? Então o oceano ele vai absorver essa energia e vai manter a temperatura mais equilibrada do que em Resende. Porque em Resende, de dia, né, pode chegar a 35, 36 graus, tá? E à noite a temperatura cai para 20, 18 graus. Lá em Angra, de manhã cedo está 20, 22 graus e à tarde chega a 28, né? Então você teve uma amplitude térmica aí de 8 graus. Em Resende pode ter uma amplitude térmica de 18. Isso acontece em Resende, você ter de manhã cedo 18 graus e à tarde 36, dependendo da época do ano. Aí fica muito claro esse efeito da continentalidade e o efeito da maritimidade. Mas por quê? Porque a água tem uma grande capacidade de reter calor. O continente tem uma capacidade de reter calor na média inferior, né, do que em áreas oceânicas. Tranquilo? E é por isso que em áreas de interior de deserto a gente tem uma amplitude térmica absurda, que pode chegar aí a mais de 30 graus. De madrugada, 0 de temperatura, e no meio da tarde pode chegar a 30, 35 graus. Beleza? Em áreas próximas do mar, lá em Copacabana, Ipanema, a variação é muito pequena por conta dessa característica do oceano ou de algum outro corpo d'água que tenha uma significativa capacidade de reter calor. Então a gente tem menor amplitude térmica, tá? Tem uma estação meteorológica o Rio de Janeiro é fenomenal nessa característica, né? De maritimidade e continentalidade. Tem bairros, por exemplo, como Bangu, que sofrem esse efeito da continentalidade, de manhã está 20 graus e à tarde 40, tranquilo? E Copacabana, por exemplo, porque está na beira do mar, tem uma estação meteorológica lá,
de manhã cedo está 22 e à tarde 26, 27. Olha a diferença. Um está sofrendo o efeito da continentalidade e o outro bairro da maritimidade. Tranquilo, galera? Essa foi a nossa primeira parte aí para entender os fatores climáticos. A gente conseguiu entender de que maneira que esses fatores eles vão influenciar nas características climáticas de cada local. Beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Tamo junto. Valeu. Um abraço.